Mais uma vez, boa noite. Ah, deixa eu achar aqui rapidinho. Pronto, agora sim. Gostaria de compartilhar uma notícia que eu vi esses dias, que eu achei ela bem interessante. Que é a seguinte. ah, não sei quantos viram, mas na semana retrasada entrou em vigor um acordo que a China fez, que é o seguinte. Cada família com nacionalidade ou descendência chinesa que estiver morando na China e tiver um filho, receberá $500 ao ano do governo chinês por 3 anos. Então, o governo chinês está tendo incentivo à população chinesa para que o pessoal se reproduza. Ué, mas não é a mesma China que há um tempo atrás estava com aquele acordo do filho único, onde cada família só poderia ter um filho? Sim. Só que agora está entrando em vigor uma lei onde eles estão incentivando com que a população se reproduza. E se pegar um histórico da população chinesa ou da população mundial nos últimos anos, na década de 60 até a década de 80, a população chinesa, cada família, tinha em média 7, 8 filhos. Então, cada família se reproduzia com 7 filhos. E esses 7 filhos faziam mais 7 cada família. E assim a família se perpetuava. Hoje, a média da China está em 1,7, 1,8. Ou seja, menos de 2 crianças por família. E qual que é a estatística que nós temos com os estudos que já foram feitos com populações que se extinguiram? Pararam, deixaram de existir. Toda família que tem menos de 2 filhos, com o tempo, está extinta. Seja com países, sejam com famílias ou sejam com culturas. Essa cultura, se tiver uma reprodução menor que 2 filhos, acaba. Essa notícia me chamou a atenção. E por que eu estou trazendo hoje? Se a gente pegar a média do Brasil, que está abaixo também do 2, está em 1,7, e a gente pegar a média por igreja também, se a gente levar em consideração isso, se cada família tiver menos de 2 filhos, a igreja tende com o tempo a diminuir o seu tamanho. Se cada família tiver mais de 2 filhos, perfeito, a igreja se perpetua. Só que não tem como incentivar aqui na frente da igreja, falar assim, pessoal, se reproduz mais, por favor, senão a igreja deixa de existir. Não dá. Porque hoje, o custo para se manter um filho é muito alto, é muito caro, e não cabe fazer isso nesse momento. Quais são as 2 estratégias que uma igreja possui para crescimento de igreja? Primeiro, reprodução dos membros. Então, os membros que estão aqui se reproduzem e fazem filhos. Ou trazemos gente nova para cá. Fazemos o tão famoso evangelismo. E trazemos gente nova. Então, podemos colocar que uma média. Cada família teria um objetivo de trazer 2 pessoas de fora para cá e a igreja continua crescendo. E a igreja continua se perpetuando. Fazendo isso, a igreja permanece. E aí entramos num problema. Estamos fazendo isso? Se não estamos, o que estamos deixando de fazer para que isso aconteça? E aí vamos para Mateus no capítulo 28, que é o padrão do evangelismo. E aí nós vamos ver uma ordem que nós temos e como executar essa ordem. E o que nós precisamos fazer nesse passo a passo para que pessoas novas estejam aqui nessa igreja. E assim, não tenhamos que chegar a pagar para alguém e falar assim, esteja aqui nessa igreja. Te dou $500 ao ano. Já pensou? Então, não é um incentivo muito legal porque pessoas precisam querer estar aqui, sentir vontade. E isso depende de quem está aqui dentro. Fazer com que pessoas de fora sintam essa vontade de estar presente na igreja e assim fazer com que o novo traga gente ainda mais nova para cá. Mateus 28, vamos 19 e o 20. Versículos muito famosos e diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Senhor, te agradecemos por mais essa noite que o Senhor nos concede, onde aqui estamos, nessa casa, para assim louvar ao Senhor, engrandecer o seu nome, louvar e exaltar cada vez mais a Ti.
Que o Senhor abra nossas mentes e nossos corações, para que assim venhamos a entender a mensagem que o Senhor tem a nos ensinar. Coloque as palavras corretas em minha boca, para que assim venha edificar cada um dos irmãos aqui presente e aqueles que nos acompanham. E juntos venhamos a fazer com que essa igreja e as demais igrejas ao redor desse mundo venham a crescer e assim se expandir o Evangelho, para que no futuro esse Evangelho não deixe de existir, mas sim se perpetue a diversas gerações e nações. E nós te agradecemos e pedimos, em nome de Jesus, amém. Então é um fato. Temos essa estatística. Famílias, igrejas, nações, onde grupos se reproduzem com a quantidade menor do que 2, deixam de existir. E se a gente pegar contextos de igrejas, famílias e nações que essas pessoas têm uma saída muito maior, no caso de uma família ou país, mais mortes do que nascimentos, e no caso de igrejas, mais saídas do que entradas, facilita ainda mais esse processo. Então nós temos esse dever de ir, pregar o evangelho. Mas o que é o ir? O que é o pregar o evangelho? Vamos compreender. Porque não adianta a gente simplesmente chegar em pessoas que nós não conhecemos e já sair levando a boa notícia, sendo que essa pessoa nem nos conhece, não sabe quem nós somos. Eu não sei quem essa pessoa é. Paulo foi o nosso exemplo de evangelista, de testemunha de Cristo. Qual que era a característica que Paulo tinha no seu dia a dia, que fazia com que ele pregasse o evangelho e fazia com que pessoas sentissem vontade de estar presente, adorando e evangelizando outras pessoas também. Então pare nesse momento. Pense em 2, 3 pessoas. Vamos ficar em 2, que assim a gente mantém a nossa igreja viva e ativa. Pensa na sua cabeça. Vamos pegar esses próximos 30 segundos. Nome de 2 pessoas com quem você é mais próximo no seu dia. 2 nomes. Perfeito. Você tem 2 nomes aí na sua cabeça. Esses 2 nomes são pessoas que nós conhecemos, são pessoas com quem nós temos intimidade, são pessoas com quem nós conversamos, nos alegramos e contamos da nossa vida para essas pessoas também. Então, já estamos num nível de intimidade muito bom com eles. A ponto de chegar a qualquer momento e eu poder falar do evangelho com essa pessoa. Então, precisamos ter essa intimidade, precisamos ter amizade, precisamos ter conhecimento e contexto com essas pessoas com quem nós queremos nos aproximar e evangelizar. Podemos sair na rua para evangelizar para outras pessoas? Com toda certeza devemos. Mas é muito mais fácil trazer pessoas com quem nós temos intimidade e afinidade. Porque não é um processo que sair na rua, conversei com essa pessoa e ela estará presente. Não. Não é simples. Então, quanto mais próximo de alguém estivermos, mais fácil será de evangelizarmos. Mais fácil será de falar de quem eu sou uma testemunha. Porque somos testemunhas de Cristo. E assim, falamos do evangelho para eles. E cumprimos esse id. Ensinai a todas as nações. Tenho intimidade com essa pessoa? Conheço ela? Como eu sou no meu dia a dia? E a pergunta que eu faço para mim nesse ponto é: o que eu faço com essa pessoa? Qual é o meu interesse com essa pessoa? Eu estou com essa pessoa e eu conheço essa pessoa, tenho intimidade com essa pessoa, porque eu estou interessado em algo que essa pessoa tem? Ou eu desejo oferecer algo para essa pessoa? Se eu tiver por interesse, vou ter que começar do zero. Eu não vou conseguir evangelizar alguém com quem eu tenho interesse em algo dessa pessoa. Preciso ir, ensinar, abençoar essa pessoa e oferecer algo a essa pessoa. E esse algo é o nosso conhecimento da palavra. Você vai conversar sobre qualquer assunto. Trabalho, estudo, sei lá, algo que você tem interesse, assuntos do seu dia a dia. E cada assunto pode puxar algum contexto da palavra. Primeiro de tudo, preciso de uma intimidade. Preciso de um conhecimento dessa pessoa. Segundo, intimidade com a pessoa e intimidade com essa Bíblia. Aqui já está o desafio. Eu preciso de uma intimidade com a palavra. E aí já estou batendo em mim. Preciso de intimidade com a palavra. Eu tendo intimidade com a palavra,
eu consigo evangelizar? Geralmente, um assunto que você estudou na semana, você vai puxar com essa pessoa. Você vai conversar com esse indivíduo. E não com o intuito de trazer para cá, mas sim de pregar o evangelho e alguma igreja ela vai procurar. E vai ter o conhecimento da palavra. Se trouxer para cá, melhor ainda. Então, tenho 2 nomes, correto? Tenho esses 2 nomes? Tenho intimidade? Converso bastante com essa pessoa? Quero abençoar ao invés de tirar algo? Isso é uma pergunta bem importante. Vimos pela manhã que eu preciso amar a Deus. E o amar a Deus envolve o conhecimento dele. O conhecimento dele tem afinidade com a palavra. E eu preciso amar essa pessoa, com quem eu quero mostrar a luz da palavra. Eu preciso conhecer ao máximo, amar ao máximo, abençoar ao máximo, para cumprir esse ID. E aí nós começamos um assunto aqui que é o discipulado, que trabalhamos desde o início do ano, onde eu preciso me humilhar, me arrepender e amar algo, para que essa pessoa conheça o evangelho. Por que eu estou fazendo isso? Esse Jesus a quem eu sigo, na minha cabeça, na minha percepção, e essa pergunta é para qualquer um, tá? Pessoal, é alguém que eu quero compartilhar? Seguir a ele é a melhor coisa que eu faço na minha vida? Eu realmente quero que pessoas conheçam a ele? E essa Bíblia, essa palavra, transforma a minha vida? A resposta tem que ser sim. Mas nem sempre eu paro para pensar dessa maneira e essa resposta é sim. Então, se eu quero realmente perpetuar esse evangelho, essa igreja, essa nação, sabendo que o número mínimo é 2, e aqui não é para forçar, mas só para entender que precisamos, o tempo todo, falar do evangelho para essas pessoas, cumprir o ID. Só que esse ID tem que ser muito bom pra gente. E como assim muito bom? O que o evangelho nos traz? Vida, salvação, isso é incrível. E com os jovens nós estamos trabalhando de por que eu preciso conhecer a Jesus? O que esse Jesus tem que me faz precisar conhecer a ele? E eu precisando conhecer a ele, por que eu devo compartilhar esse evangelho com aqueles que são meus amigos? E eu tenho afinidade com essas pessoas. Por que eu preciso dessa afinidade com Jesus? O que ele fez? Tem conhecimento do que ele fez? Tenho afinidade e tenho amor por esse Jesus a ponto de compartilhar esse evangelho? Então eu penso no meu dia a dia. Como têm sido os meus dias? Eu vivo esse amor assim como cantamos anteriormente, para viver o teu amor, Jesus, e ajudar o meu irmão. Os meus dias são realmente a Ele? Preciso começar aqui. Os meus dias estão sendo dedicados a Ele? Porque senão eu não evangelizo. Como tem sido o meu dia a dia? Qual tem sido a minha maior preocupação ao conversar com alguém? Quais assuntos eu busco resolver? E quantos deles me remetem a Cristo? Quero viver em santidade. Quero estar junto a ti. Sempre fazer a tua vontade. Isso é tudo para mim. É mesmo? Quero cumprir o ID. Quero que essa igreja cresça. E aqui eu tô falando eu, Vinícius. Quero que essa igreja cresça. Quero cumprir o ID. Mas o que eu preciso fazer? Buscar a primeira santidade. Ou seja, me transformar dia a dia e entender cada vez mais a palavra. Corrigir os erros que eu tenho, que são muitos, muitos mesmo. Corrigindo esses erros, buscar
afinidade com Cristo. Buscando afinidade com Cristo, eu consigo, com os meus amigos que eu tenho afinidade, com os meus familiares com que eu tenho contato e muita intimidade, falar de Jesus. E assim eu cumpro o ID. Não é só me dedicar a sair na rua, mas no meu dia a dia. Quais desafios que eu tenho para cumprir isso? O que eu converso no meu dia a dia para cumprir esse ID? Para viver o teu amor, Jesus. E ajudar o meu irmão. Vamos repetir esse refrão várias vezes. Porque só assim eu consigo amar os meus irmãos. Consigo amar, antes de amar os meus irmãos, a Cristo. Conhecendo a Ele, conhecendo os meus irmãos e auxiliá-los nesse processo. Vimos também com os jovens que antigamente, qualquer pecado que eu cometia, o sacrifício era geral. Hoje, não precisamos desse sacrifício geral. E por que estamos falando de sacrifício? Porque alguém pagou esse sacrifício. Alguém por quem nós dizemos que queremos nos santificar. E por não precisar sacrificar o tempo todo, queremos que outras pessoas também conheçam. E voltamos para o ID. Temos 2 pessoas no nosso radar? Temos 2 pessoas no nosso radar? Temos 2? Ou mais? Precisamos trazê-las. Mas para isso precisamos corrigir o nosso dia a dia. Porque o ID parece até simples. Eu preciso ir e pregar. Sem conhecimento não dá. A todas as nações. Começa com amigo. Falando a cada dia. Eu digo que experiência própria. É difícil. Eu quero conversar qualquer coisa, menos algo da Bíblia. Menos algo que envolva a salvação. Converso sobre tudo que existe no meu dia a dia. Até o que não deve. E aí, como é que faz, né? Como é que com esses assuntos eu trago essa pessoa para Cristo? Como é que eu edifico alguém para estar aqui ou estar em qualquer outro lugar servindo ao Senhor? A Ti eu quero exaltar, Senhor. Quero. E preciso começar. A Ti eu quero exaltar, e a Ti eu exaltarei, e a Ti eu exalto. Preciso transformar essas palavras em ação. Assim cumprindo o ID. Assim fazendo com que essa igreja se perpetue. Porque senão, dependendo das minhas ações passadas, essa igreja não vai para frente. E talvez com cada um de nós. Se essa igreja dependesse de mim hoje, pergunta para cada um. Se essa igreja dependesse de mim hoje para se manter viva, ela estaria? Se o evangelho dependesse, que bom que não depende, mas estaria? E assim, vou cumprindo o ID. Vamos cantar a música Meus Dias novamente. Que é um assunto que muitas vezes parece simples, e não é, porque exige muitos fatores. E a começar em mim que isso vá mudando aos poucos. E assim mais pessoas conheçam a Cristo.
isso é tudo pra mim. Quero viver em santidade, quero estar junto a ti, sempre fazer tua vontade, isso é tudo pra mim, para viver o teu amor, Jesus, e ajudar o meu irmão, Senhor, que os meus dias sejam teus, dias de adoração, a ti quero exaltar, Senhor. E agora o que queremos transmitir? Em tuas mãos seguro estou, quero te agradecer. A minha vida transformou, dentro de mim há um novo ser. Em tuas mãos seguro estou, quero te agradecer. A minha vida transformou, dentro de mim há um novo ser, para viver o teu amor, Jesus, e ajudar o meu irmão, Senhor, que os meus dias sejam teus, dias de adoração, a ti quero exaltar, Senhor, para viver o teu amor, Jesus, e ajudar o meu irmão, Senhor, que os meus dias sejam teus, dias de adoração, a ti quero exaltar, a ti quero exaltar, a ti quero exaltar, Senhor. Boa noite, irmãos. Quando nós olhamos para a história da igreja, esse dia eu estava conversando com um irmão, e ele falou assim: pastor, hoje nós estamos sofrendo. Quando esta igreja começou, apenas 2 famílias, tinha 30 membros na igreja, porque o irmão que liderava tinha 13 filhos, mas ele e a esposa, e tinha um outro irmão que tinha mais 13 filhos, e ele e a esposa, só as 2 famílias davam 30 pessoas na igreja. E hoje, na nossa igreja só tem adultos, e muitos deles já não podem mais vir à igreja. A igreja precisa ser renovada. Tivemos ontem um encontro de pastores, e a reclamação dos pastores é: assim, irmãos, nós não sabemos o que fazer, porque a igreja envelheceu, muitos dos nossos irmãos já não podem mais vir à igreja,
E a nossa igreja só tem um jovem. E isso acontece porque nós deixamos de cumprir uma ordem do Senhor. Você olha para aquilo que a igreja é hoje, e se nós não nos dispormos a trabalhar, a igreja vai minguar. Olha, nós temos hoje, olha para nós hoje, como nós estamos indo. Já tem famílias na igreja que já não pode mais vir à igreja por causa da idade. Hoje são eles, amanhã seremos nós. Você olha para as famílias hoje, está de 1,7 para baixo. Tem família que só tem um. E este um com certeza não vai querer ter nenhum. Talvez adote um animal. É assim que está acontecendo agora. Família só tem um filho, e esse filho também não quer mais filhos. Já tem aí os pais de pets. Vai adotando um animal e fala assim: ah não, eu prefiro ter um animal do que ter um filho, porque dá trabalho para criar. Filho é caro. Filho é caro. Só que nós esquecemos que o Senhor nos deu uma ordem. E qual é a ordem que o Senhor nos deu? É de irmos e fazermos discípulos. Nós precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar. Porque se nós não trabalharmos e fazermos a vontade do Senhor, certamente as igrejas terão muita dificuldade para continuar fazendo o seu trabalho. A Bíblia diz que as portas dos infernos não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Certamente não. Certamente não. Mas nós precisamos trabalhar. E eu espero em Deus que a cada instante nós sejamos despertados nesse sentido, para olharmos para a responsabilidade que temos e continuarmos fazendo. Porque ontem eu falo para os irmãos, não é só uma igreja das nossas, são algumas delas que a membresia está praticamente toda a membresia de 40 a mais, sem jovem. E isso é um desafio para aqueles que já perderam a motivação, já não tem mais pique para estar na rua evangelizando, já não tem mais disposição, porque o corpo já não ajuda mais. E possa ser que o evangelho já também não esteja chegando mais àqueles que precisam ouvir. Orar a Deus para que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós, e nós possamos realmente motivarmos outros a darem sequência ao trabalho que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por esta noite. Te agradecemos, Santo Deus, pela palavra ministrada, pela forma, Santo Deus, que o Senhor tem nos responsabilizado a fazermos o teu trabalho. E nós te pedimos, Santo Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor nos ajude, para que possamos sermos despertados para aquilo no qual fomos incumbidos a fazer, e venhamos nos comprometer, Santo Deus, em fazermos com que o teu reino seja engrandecido. Pedimos que o Senhor nos ajude e abençoe a tua igreja, despertando-nos para que possamos a cada instante termos o desejo de fazermos com que aqueles que estão ao nosso redor tenham conhecimento da tua palavra, e sinto o desejo, Santo Deus, de estar na tua casa para ouvir a tua palavra e crescer no conhecimento do Senhor, porque nós só podemos, Santo Deus, amar a quem nós conhecemos, e se nós não o conhecermos, como amaremos? Por isso nós te pedimos que o Senhor nos ajude, para que a cada instante tenhamos e sintamos o desejo de estudar a tua palavra, para que melhor possamos te conhecer e fazer com que outros também te conheçam através da forma que o Senhor tem se revelado a cada um de nós. Nós oramos a ti, Deus Todo-Poderoso, e assim o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado. Podemos assentar.